Pois é, vamos começar a live novamente, não é? Goulart Gomes, começar contigo. Vou pedir assim que não liguem para mim, porque vou pedir encarecidamente que não façam nenhuma ligação para mim, porque eu tive que derrubar a live por conta da ligação que foi feita, entendeu? A gente vai trabalhar da maneira que a gente pode. Goulart, eu vou te convidar agora. Antes eu vou ler um poema seu que eu escolhi aqui. Chamado De Como Redomo Desvirou Gente. Redomo encafifava suas ninharias, encastelado no quarto onde venturava fêmeas, entre frases de Caeã desarrolhadas do vinho. Degredava coisas do dia, tinha mania de mascar rosas para cuspir o sumo, descansava as horas. Difícil a lide com os espinhos, pois não tinha hábitos de boi. Ruminante de palmas de mandacaru, às vezes esguelava, tossia, chorava. É que as rosas, como as caças fugidias, têm ocasião. Ele trazia uma sombra acantilada por dentro, que lhe retesava a cara feito borracha de badogue, ou livro de capa dura. Redomo tinha cheiro de vírgula e escarrava travessões, entre as 10 e o meio-dia, expelindo alegria. Numa noite sem luar, lendo Kafka, virou traça, e até mulher só comia de papel. Virou letra gorda, aprendeu a invultar, derrubar frasco de penteadeira, desinventar besteira e passar mingau em beiço, de quem reza e fica sem dormir. Virou assombração. Hoje atravessa rimas e mija em olho de formigueiro. Redomo virou cão, entre uma frase de Nietzsche e um diálogo com Camus. Poema de Goulart Gomes, do livro Linguajar, o Território Inimigo, mas que está presente aqui na sua obra reunida, Não Foi Tempo Perdido. Goulart, antes de lhe chamar, eu vou ter que fazer a leitura de um texto aqui novamente e anunciar tudo direitinho, porque como houve uma ligação para mim e atrapalhou a live, eu tive que a live teve que derrubou a live, na verdade, eu tenho que fazer um recomeço novamente, assim, de dizer um texto que eu necessito dizer aqui, entendeu? Primeiro, dar boa noite a todos. Hoje é mais um episódio do Poesia na Boca da Noite, que está marcado para ser com a Grace Cordeiro, do estado do Amazonas, e com o Goulart Gomes, que aqui se encontra, né? Então, mais dois poetas dos Brasis, aqui no Poesia da Boca da Noite. Este projeto, Poesia na Boca da Noite, foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do governo do estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, Paulo Gustavo, PGBA. Foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Eu comecei fazendo uma leitura de um poema de Astrid Cabral, uma poeta amazonense que eu gosto muito, e eu vou reler novamente aqui esse poema da Astrid Cabral, certo? Um minutinho, deixa eu localizar. O poema chama-se Contraditórios. A muitos a solidão fere, a muitos conviver maltrata. Alguns rasgam bilhetes, cartas, jogando ao lixo inúteis buquês. Outros aguardam palavras doces, convites e flores que tardam. Junto à balança perguntai o que mais convém ou apraz, liberdade ou companhia. Em todo caso jamais invejar de alguém assina. A dor costura qualquer criatura. Astrid Cabral, grande poeta brasileira do estado do Amazonas, minha querida amiga, que esteve comigo em Salvador, aqui em Jiquié, onde eu moro, em Maracás, no Vale do Jiquiriçá, num evento extraordinário, uma poeta de quem eu sinto muita saudade. Ela está próxima aos 90 anos e está com Alzheimer.
mas a poesia dela continua aqui com a gente, viva e vivaz. Bom, eu vou separar mais um poema de Goulart Gomes, que me deu vontade de ler mais um poema de Goulart. Deixa eu abrir a obra reunida dele aqui, e no que cair eu vou recitar um poema curto de Goulart Gomes. Deixa eu situar aqui. Curto ou não tão curto assim? Vamos lá. Não estou conseguindo. Confesso que fiquei um pouco. Vamos lá. Água dura. E isso aqui é um Poetrix. Dilúvio de vinho, Noé, bêbado e nu, nem o cão encarou. É isso. Agora sim eu vou chamar o Goulart Gomes. Tomara que dê tudo certo, né? Aí, ele apareceu. E aí, meu amigo? Olá, Tudo em paz? boa noite, meu amigo, irmão querido José Inácio Vieira de Coisa Melo. boa ver você. Bem barbeado, e eu aqui, ó, parecido lobisomem. Tô até perfumado para Eu lhe ver. também. Ei, mas antes da gente continuar essa nossa prosa boa, deixa eu ler aqui essa mini bio que você mandou. Goulart Gomes nasceu em Salvador, Bahia, em 1º de maio de 1965. Tem mestrado em Museologia pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduação em Literatura Brasileira pela Universidade Católica do Salvador e em Gestão de Comunicação Integrada pela ESPM Rio de Janeiro. ESPM, a sigla significa É Escola Superior de Propaganda e do Rio de Marketing. Janeiro, certo? Graduação em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Salvador e em História pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Fundador do Grupo Cultural Pórtico, 1995, e criador da linguagem poética Poetrix, 1999. Obteve mais de 70 prêmios em concursos de poesia, prosa e festivais de música. Participou de mais de 50 coletâneas publicadas no Brasil, Cuba, Espanha, Estados Unidos, Itália, França e Coreia do Sul. E tem trabalhos divulgados em vários outros países. Integra a Academia Internacional Poetrix, ocupando a cadeira número 1. Publicou Linguajar, Poesias, livro da minha preferência. Cadê? Minimal e Lore Ipson Poetrix, todo tipo de gente, contos, e Não Foi Tempo Perdido, que na verdade é uma antologia pessoal de 2025, que é essa daqui que está em minha mão, dentre outros. Tá aqui. Isso é um pouco de Goulart Gomes, esse poeta que está conosco aqui. Goulart é filho da cidade de Salvador. Sim, nasci aqui em Salvador, né? Meus pais adotivos, né? Porque eu fui adotado, eram do interior, Sim, mas eu nasci aqui em Salvador. estou entendendo. Goulart, eu faço uma pergunta a todos os poetas que participam aqui, a todos, assim, que é uma coisa que é meio. Eu não gosto de estar respondendo assim, o que é poesia, o que é. E me perguntam o tempo todo, e eu fui respondendo até que eu me cansei e não respondi mais. Então fica à vontade para não responder, mas eu vou lhe perguntar como foi que se deu o fenômeno da poesia na sua vida? Como foi que chegou? Porque causa uma mudança na gente. Como foi que chegou e qual foi o impacto? José, eu sempre fui um jovem muito recluso, muito tímido, né, de pouco dado à interação social. Então, os meus grandes companheiros de infância e de juventude foram os livros, né? E de tanto ler, a gente acaba sendo influenciado por alguns autores
E no meu caso também achei que eu poderia começar a produzir alguma coisa, a escrever alguma coisa. E assim foi, né? Como acontece não raro, a gente inicia nossa trajetória literária tendo alguns referenciais, né? É a chamada síndrome da influência, né? Que a gente tem que se livrar com o tempo. E ainda muito jovem comecei a escrever alguns versos, né? Inspirado em meus autores prediletos, que à época eram o Augusto dos Anjos e o Castro Alves. Então foi assim o meu começo de contato, de produção literária, um garoto que vivia, né, entre livros. Augusto dos Anjos e Castro Alves. Dois meninos. Esse aí, né? Um chegou a Pois viver é, né? até os 30, me parece. O outro morreu com 23, ia fazer 24. Dois meninos, Castro Alves faleceu com 24 anos. dois meninos geniais, né? Dois poetas Pois singularíssimos, é. né? Augusto dos Anjos com seu eu e o Castro Alves com aquela poesia libertária e lírica também, né? Então, coisa boa. E, Para mim, no, o maior e símbolo da. nordestino, né? Oi? E E nordestinos. nordestinos. Para mim, assim, a maior alegria quando eu chego em Salvador é ir ali à Praça Castro Alves, sabe? Ver aquele jovem em cima daquele obelisco com o braço estendido para a imensidão, virado para o mar. Nossa, para mim, Castro Alves é o símbolo da beleza dentro do que a gente chama de poesia. Isso no sentido lato e restrito, entendeu? Goulart, E aliado com as grandes causas isso. humanistas, né? Porque a, 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 o trabalho dele, junto com outros intelectuais, no processo anti-escravagista, em busca da abolição, né, é algo assim digno de mérito, né, dos maiores méritos. E nós continuamos assim, levantando a bandeira de Castro Alves, né? E para mim, o Dia Nacional da Poesia é 14 de março. Não adianta decreto que for, admiro Drummond, mas nem de longe. É dia 14 de março. Castro Alves. Singular. E aí, das leituras desse menino tímido, que cercado de livros, quando foi que aconteceu a primeira publicação? Em que ano? Você estava com que É, idade? Como foi a motivação para publicar? havia um produtor cultural aqui em Salvador, na década de 80, que era o Francisco Teles, que criou uma associação chamada Federação Baiana de Escritores. E através dessa associação, ele promoveu a organização de várias coletâneas poéticas. Então, minhas três primeiras publicações, se eu não me engano, foram participando das coletâneas organizadas pelo Francisco Teles. E como ele tinha também uma rede de relacionamento internacional, eu acabei me aproximando de alguns poetas de outros países, o que me permitiu vir também, posteriormente, publicar alguns poemas em outros países também. Então, essa foi minha porta de entrada no universo das publicações literárias. E o primeiro livro solo? O primeiro livro solo aí já foi publicado, né? Ah, não, o primeiro livro solo, José, também foi por essa organização, foi o livro chamado Anda Luz, é um livro de poesias, também ainda publicado por essa mesma entidade, né? Essa mesma entidade literária. Depois, os livros seguintes foi que eu passei a publicar com uma editora lá de São Paulo, que é a João Scortetti Certo. Editora. Desse primeiro livro, tem algum poema que você tenha vontade assim de falar para a gente? Olha, Zé, Não Foi Tempo Perdido, né, que é a minha antologia pessoal lançada esse ano, eu quase não coloquei nenhum poema de andaluz, porque eu era um jovem, né, de 21 anos, né, dando meus primeiros passos nesse universo. É lógico que quando a gente começa a escrever, não escreve tão bem assim, e eu ainda tive a audácia, né, de publicar um livro com meus primeiros trabalhos, né, uma coisa que hoje eu não recomendo a nenhum autor,
amadureça um pouco antes de publicar seu primeiro livro individual, mas eu cometi essa audácia. Então, eu não acho que nenhum poema desse primeiro livro tem a qualidade dos livros que vieram depois. Né? Então, Então diz um poema eu pra gente aí. prefiro outros Escolhe um poema e diz um poemas. poema pra gente sentir a força do seu verso. Eu já comecei aqui, Como você... lendo seus poemas, que eu adoro linguajar, acho um livro, mas claro que gosto de Esfinge Lunar e do seu trabalho no Poetrix, entendeu? Mas o Linguajar Uhum. foi a minha primeira leitura e foi um livro que marcou muito. Eu estava relendo ele hoje, eu digo, nossa, mas como de fato esse livro é muito bom. Muito obrigado, Zé. Eu realmente também acho que o livro da minha vida até hoje é o Linguajar, né? É um livro que foi pensado, estruturado, né? E tive a felicidade de ser selecionado pelo selo As Letras da Bahia e publicado através, né, desse projeto, tá? Mas você estava também falando no início da Lued Luna, né, que me concedeu a graça de cantar, né, de gravar em um dos seus álbuns, um poema musicado por Cal Origami. Ribeiro, né, meu parceiro musical, que é a Origami. Né? E nós sabemos que a palavra falada, a palavra escrita e a palavra cantada são coisas completamente diferentes, né? Nosso querido teórico Antônio Risério já falou bastante sobre isso. E às vezes nós escutamos músicas e não prestamos muita atenção nas letras das músicas que estamos ouvindo, né? Assim como com esse advento do Spotify, quase ninguém sabe que essa música foi composta por Goulart e Cal. Então eu gostaria de abrir esse momento recitando Origami, né, para que as pessoas que estão nos assistindo percebam as nuances que tem essa letra, que é de um livro que eu publiquei, do livro Todo Desejo, que foi publicado em 1990. Ou seja, esse poema tem aproximadamente 35 anos. Origami. Alça em ombro nu, lábios crus de cosméticos. Leite da terra prometida, teus lençóis. Mel da terra prometida, sobre eles sobramos nós. Luz de pelos corpos emaranhados, indecentes, língua de fogo, tez de cobre incandescente. E o teu corpo, holograma, se diz dobra, origami sobre o meu. Cama feita, feito rede, sutra-cama. Origami, poema de Goulart Gomes, musicado por Cal Ribeiro e gravado por Lued Luna, que é uma das maiores cantoras do Brasil, né? Da nova geração, da novíssima geração da música e poesia do Brasil. Uhum. Beleza. Tanto o poema, quanto a canção, quanto a interpretação. Parabéns, Goulart. Mas diga Obrigado. outro poema pra gente aí. Diga mais um, pra gente. Mais um? Que aqui é o lugar da gente ouvir poesia. Vamos lá. Por enquanto, que não seja poema Poetrix, porque depois disso eu já vou puxar para o Poetrix. Não, eu vou ler o Batalha Final, que é um poema também lá dos anos 2000, e em que eu trato de duas questões, né, que são sempre presentes na nossa existência, que é o conflito armado, a guerra. Nós nunca deixamos de ter guerra em nenhum momento, né, em nosso planeta, e a companhia, a relação afetiva que nós desenvolvemos e com quem nós queremos estar, seja lá em que situação for, mesmo numa situação extremamente conflitante, como é um conflito bélico. Então, um poema em que eu imaginei uma guerra em que até Salvador seria bombardeada. Batalha final. Se amanhã me condenarem à morte, ou se o Halley beijar sofregamente a terra, quero ver por último o brilho dos teus olhos. Quando a praia vier dar no meu quintal, e todo magma exudar na minha sala, inalarei profundamente os teus cabelos.
Quando toda a lava do Vesúvio e todo o suspiro dos vendavais assomarem à minha rua, será no teu colo que estarei deitado, desesperando o último momento. Ainda que todo o sal dos oceanos e toda a terra das montanhas aterrissem no meu teto, só teus lábios soterrarão meu corpo. Os tanques cinzas do tio Sam estacionarão no Abaeté e ferirão o farol com seus punhais. Mas eu estarei deitado, acima, abaixo, sob, sobre, ao lado, em você de qualquer jeito, quando todos se forem, míssil indetonado. E quando os Patriots e Exocets desfizerem minhas nuvens, não haverá dia seguinte. Estarei no túmulo dos teus braços, explodindo em milhões de átomos, desintegrando o último soldado desconhecido. Beleza de poema, Goulart. E a gente, né, assistindo aí esse espetáculo horrendo, né, que é o que o governo de Israel, com apoio de boa parte de uma parte da população, está fazendo com o governo palestino, né, com o povo palestino, né, um verdadeiro Exatamente. genocídio. Um grande genocídio, um grande genocídio. É uma coisa Exatamente. dolorosa, assim, que, nossa, a gente fica olhando para os quatro cantos e não consegue nada. É uma coisa que dói demais, cara. Olha, o Renato Almeida diz aqui o seguinte: achei que Origami, está falando de Origami, que era a composição dela. E é a letra que mais gosto do álbum. Muito bom. Renato, eu Legal, conheci legal. o trabalho Obrigado. da Lued de Luna em Niterói. Uma poeta de lá me mostrou, e mostrou exatamente esse disco que eu vi e não sabia de quem é. Eu só vim saber que era do meu amigo Goulart Gomes há coisa de uma semana. Eu falei, puta que pariu, porque é isso. Mas tem lá nos créditos, se a gente no Spotify, você colocando a música e Exato. subindo, ao final aparece o nome do compositor Goulart Gomes, está lá. Mas não é a mesma É, coisa daqui comprar o LP, pegar o encarte e olhar ali o nome dos compositores, os músicos todos. Era outra coisa, né? No tempo exatamente. dos LPs. No CD também Pois é. tinha isso, vinha as fichas técnicas direitinho e tudo mais. Quando vinha o encarte, encartes muito bem trabalhados também nos CDs. Hoje ficou Uhum. um pouco mais complicado. Aí agora, a partir disso, eu também vou sempre buscar lá no final, para ver de quem é a composição. Já descobri que é possível, né? E recomendo a todos que façam isso para que a gente identifique os autores. É isso, Goulart? Infelizmente, a maioria ainda não traz o nome dos músicos, né? Não. Quando muito tem lá quem foram os compositores, mas os músicos que participaram nem sempre, raramente Isso é aparece, né? O que é um Isso é absurdo também. terrível, terrível. De primeira, até quem se viu o cafezinho, tava lá o nome nos LPs, Pois é. viu? Eu lembro que eu comprava um vinil e passava semanas devorando aquele vinil, né? Ouvindo repetidamente as músicas, acompanhando as letras, vendo a arte, né? Vendo quem eram os atores, os músicos envolvidos ali. E hoje isso está praticamente, quase que totalmente perdido, né? Deixa eu fazer a leitura do que a Grace Cordeiro colocou aqui. Não irei conseguir. Se puder ler meus poemas, agradeço. Grace, eu vou ler alguns poemas seus. Para mim dificulta um pouco, porque eu não tenho livro nenhum seu, né? Eu abri um livro seu aqui e gostei demais, inclusive o poema que eu li aqui no início, um poema maravilhoso. Você é uma poeta de mão cheia. Eu li um poema chamado Fumaça e Sol, do sublingual Cactos Flutuantes, que é o livro que eu baixei aqui nesse troço. Como é que chama isso aqui, Goulart? Goulart Gomes, me ajude. Como é que chama Quer isso? dizer, No Kindle, pronto. E a gente vai fazer as leituras ah, dos tá. poemas seus sim mais adiante. Daqui a uns 20 minutos a gente dá uma paradinha e lê durante uns 15 minutos os poemas seus. Viu? Eu lamento Eu profundamente só que isso tenha conheço. acontecido. Mas a gente precisa continuar. Eu não tenho como parar a live agora para poder fazer um teste. Não é possível. Né? Estamos ao vivo. Goulart, quero lhe perguntar sobre
Eu só conheço os Kindle dos Infernos, Zé. Esses outros aí A eu não conheço, Linda não. só lê no Kindle. Tudo que eu compro pra gente, pra mim, compro pra ela, porque a gente lê muito junto. Linda é minha mulher. Aham. Ele conhece muito bem. Aí eu compro o livro físico para mim e o livro no Kindle para a Linda, que ela bota no tamanho que quer e não tem a coisa do brilho da tela, sabe? É maravilhoso. Essa nova geração gosta muito. Uhum. E assim, poetas como a Grace Cordeiro, que infelizmente eu não conhecia, porque ela é muito boa poeta, ela me passou o livro dela ontem, entendeu? Aí eu baixei o PDF que ela mandou e tem como encaminhar para o Kindle. Então eu só tenho esse livro aqui para fazer a leitura dos poemas dela. Uhum. Mas, meu amigo Lá Gomes, vamos nós. Aí, de repente, em Vamos, meu amigo. 1999, você, talvez dialogando com o Haikai, não sei, você vai explicar para a gente. Você cria o Poetrix, faz um manifesto também, escreve um manifesto e cria o Poetrix. Me diga como é que se deu isso. Pois é, meu amigo. Saltando daquele momento, né, inicial que nós falamos aqui, quando eu comecei a publicar meus poemas, primeiro em 1995 surgiu o Grupo Cultural Pórtico, né, que eu e mais alguns colegas criamos aqui em Salvador. Esse ano estamos comemorando 30 anos de criação do Pórtico. Vamos lançar uma coletânea com autores que publicaram ah, no Pórtico, né? E o Pórtico, na minha opinião, ele teve uma importância muito grande para revelar novos talentos da literatura baiana, né? Ao todo foram cerca de 50 livros e coletâneas organizados e publicados pelo Grupo Pórtico, que você conheceu bem de Inclusive, perto, desde o participei de uma início. antologia, né? Isso, exatamente, participou de uma de nossas coletâneas. E aí, em 1999, né, eu sou um autor que gosto muito de experimentar em literatura. Eu gosto de tentar Tô lhe escrever, ouvindo. ainda que não tenha tanto êxito, né, um pouquinho de cada coisa. Tanto que a primeira coisa que eu escrevi foi um cordel, primeiro e único. Mas em 1999, Zé e nossos amigos que nos assistem, eu pretendia lançar um livro de haikais. Fazia parte de um grupo nacional, quando existia ainda o Yahoo Grupos. E nesse grupo eu conheci um escritor, por sinal, né, de Manaus. Pena que nossa colega aí da noite não tenha conseguido acessar. Mas ela está acompanhando a Mas gente eu, aqui, viu? mas eu conheci o Aníbal Aníbal Bessa. Bessa, um escritor muito relevante, né? E aí eu mandei para Aníbal Bessa esse livro que eu tinha preparado do que eu achava que eram haikais. E o Aníbal Bessa, muito gentilmente, né, muito generosamente, que é o que todo escritor maduro deve ser com os escritores mais novos, disse: Goulart, você pode chamar os seus tercetos do que você quiser, mas não são haikais. E aí, diante desse alerta do Aníbal Bessa, eu fui, né, estudar um pouco mais do que era haikai, o que, na minha opinião, está faltando muito a muitos autores atuais que se consideram haikaístas. Né? Fui estudar o que era o haikai, né, e descobri que realmente, né, percebi que o que eu escrevia não era haikai. E como eu não ia jogar meu livro fora, meu livro no lixo, eu criei a designação de Poetrix, tá? Para definir aquele tipo de terceto que eu estava publicando. E, em paralelo, eu contactei pessoas, escritores de todo o Brasil que eu conhecia e que escreviam tercetos à semelhança do que eu fazia. Então, nós criamos um grupo no Yahoo Grupos também, o grupo Poetrix, e em poucas semanas nós já tínhamos mais de 200 pessoas nesse grupo que escreviam tercetos e que aderiram à proposta do Poetrix, né, que muito sucintamente é um poema, é um terceto, é um poema de uma estrofe, né, com 3 versos e título.
E o texto do Poetrix não pode ultrapassar 30 sílabas, né? Não considerando nessa contagem o título. Então, a partir daí, no ano seguinte foi criado o movimento Poetrix, que tinha representante de quase todos os estados do Brasil, né, voltados para a divulgação do Poetrix regionalmente. E esse movimento passou a organizar concursos, a organizar coletâneas, que nós estamos chegando já no número 10, a última foi a número 9. Então, em 30 anos, né, ainda não chegamos na antologia número 10, porque não é o objetivo nem do movimento Poetrix, nem da hoje Academia Internacional Poetrix, publicar coletâneas uma atrás da outra, né, enlouquecidamente. Nós consideramos que é necessário ter um prazo de maturação, de surgimento de novos talentos, para a gente organizar novas antologias. Então, vamos chegar na 10ª antologia Poetrix. E vários livros publicados de Poetrix no Brasil todo. Eu não estou com essa estatística aqui na mão, mas em número de exemplares, já são mais de 50 mil exemplares de livros de Poetrix publicados no Brasil, e com adesão de poetas de outros países também. Portugal, né? Temos um poetrista que nos representa, uma poetrista que nos representa nos Estados Unidos, outra na Itália. Então, outro na Itália. Então, o Poetrix foi ganhando assim uma abrangência nacional e um pouquinho internacional também, né? Resumidamente, é essa a história do Poetrix. Pois bem, então agora separa aí uns 3 ou 5 Poetrix e diga para a gente, por gentileza, para que as pessoas possam entender ouvindo o texto. Já vou dizer assim de cara o que eu mais gosto, que se chama Assalariado. No texto escrito, o assalariado ele é grafado com 2 cifrões, ao invés de 2 S's, 2 cifrões. Tá? Assalariado. Vende a vida inteira pelo pão de cada dia. A liberdade, boia, fria. Sim, senhor. Esse é o clássico. Vou escolher aqui aleatoriamente também, porque, pelo que a gente tinha conversado, pensei que não daria, né? A Marta Galrão está dizendo aqui, a poeta Marta Galrão, lá de Salvador, aí de Salvador, onde você está, ela disse que o assalariado é o que ela mais gosta também. Querida amiga Marta, né? Gente da melhor qualidade. E uma boa poeta. Tem um Poetrix que é tão bobinho, mas ele tem uma importância muito grande para mim, porque toda vez que eu encontrava com o nosso querido poeta e professor Jorge de Portugal, né, ele me dizia, ele recitava para mim esse Poetrix, que ele adorava. Foi teu professor, que é um foi teu professor também? Não chegou a ser professor, não. Foi um bom parceiro em projetos educacionais e culturais comigo, mas não chegou a ser meu professor, não. Meu professor de redação. Eu dei aula num cursinho pré-vestibular social, e no início do ano letivo, quando ele podia, ele ia lá fazer tipo uma aula inaugural lá para os jovens, era muito legal. Mas ele me via, ele já dizia esse Poetrix que eu fiz para uma série de Poetrix chamado Poetrix aos Mestres, e esse é para Manuel Bandeira. Simplesinho. Vou-me embora para Bahia, porque lá todo mundo é meu rei. Hoje é uma gíria que já está quase em desuso, né? O meu rei, mas nosso tempo. Foi popular durante muitos e muitos anos, né? O Poetrix faca. 2 gumes de faca. A jornada, o fio, a vida, amoladas. Sim, senhor. Faca na juguleira do boi. Oi? Faca na juguleira do boi.
Pois é, né? Para desatar a O bichinho sangria. sofre. É. Violoncela, o ela separado por um hífen. Delicado instrumento, virtuoso, extraio teus acordes. Sim, senhor. Tem um aqui que é contra as ditaduras de qualquer espécie, sejam de esquerda ou de direita. Chama-se chave de galão, né? A gente gosta muito de explorar o duplo sentido das palavras, usar das metáforas no Poetrix. Então, tem a expressão chave de galão, conhecida, né? Que é de encerramento de alguma coisa, e galão referente também às divisas, né? Então, chave de galão, coroa de flores, só a morte cala os ditadores. Sim, senhor. Vamos mais? Mais um para a gente. Tem mais um aqui de antiditaduras, né? A gente quase viveu uma nova ditadura aí há pouco tempo, então a gente não pode deixar de combater as ditaduras e o Pois fascismo. é, e os criminosos que queriam cometer né, esse golpe, agora ficam querendo anistia. Brincadeira, Pois né? é. Cadeia deles. Vamos, vamos engrossar o couro, sem anistia. Gente, deixa eu dizer só uma coisa aqui, Goulart. Marcelo José Santos, poeta pernambucano, e Marta Galrão, poeta baiana. Que tal a gente fazer o Poesia na Boca da Noite da próxima segunda-feira com vocês dois? Marcelo José Santos, Pernambuco, Marta Galrão, Bahia. E aí, topam? Se toparem, diga aí que segunda-feira a gente faz o Poesia na Boca da Noite com vocês dois. E Yolanda Costa, minha Esse não... amiga, tô doido para que você apareça por aqui e traga uma jaca para mim, um poema bonito. Lima Trindade, abraçaço. Mas vamos ouvir. Desculpa aí, mas eu queria dar esse alô. Marta Galrão já topou. Fala o Marcelo José Santos topar. Opa! Gente, na próxima segunda-feira, o Poesia na Boca da Noite vai ser com o poeta pernambucano Marcelo José Santos e com a poeta baiana Marta Galrão. Muito grato, meus queridos, por aceitar esse convite aqui ao vivo. E Martinha está participando também da coletânea aí dos 30 anos do Pórtico. Martinha também participou das nossas coletâneas e vai estar de volta aí Eu trouxe a conosco. minha aqui, você viu, né? Goulart? Olha para cá. Tô olhando. Tá a cor da minha camisa, Cadê tá a você? cor da minha camisa. Mas não estou lhe vendo não, cabra. Só tô vendo, Tá só me você não vejo tá me aqui. vendo, Não não, sei. Ô, rapaz. Não, rapaz, não sei que configuração fiz aqui, Mas mas está não estou lhe vendo não. acontecendo. Quando salvar, as pessoas vão ver nós dois, viu? Tá aparecendo para todo Certo. mundo. Para as pessoas, estamos aparecendo os dois aqui. Todo mundo aparecendo. Mas Bora lá. tá joia. Então, o Poetrix que ao qual eu me referi é o Múmias, né? Ditadores do deserto, maldição milenar, embalsamados no poder. Ainda tem alguns aí, né? Tem sim. Tem. E aqui no Brasil, nos estados, né, tem, como tem. Então é isso. Mais Poetrix ou vamos tratar de outros assuntos? Assim, nós iríamos, né? Se a Grace estivesse por aqui, eu vou tentar. Grace, você ainda está por aqui? Se tiver, eu vou tentar convidá-la novamente. Ela está assim, eu vou ver. Eu acabei de convidar você, Grace. Vê se tem como. Se você aparece aí para gente. Ah, meu Deus, cruzando os dedos, fazendo figa aqui. Eu mandei o convite para ela, mas não, pelo visto não rola, não. Agora eu estou com um segundo celular aqui, estou lhe vendo. Ah, é? Tá certo. Cuidado para não dar mas o som tá tranquilo. Porque teve um dia que um poeta colocou o celular da mulher, aí quando eu falava, dava um eco de um para o outro, mas não está acontecendo isso, não, tranquilo. Não, tá. Silenciei um aqui. Ela está aqui. Sim, a Grace.
Vou te chamar de novo, Grace, ver se dá certo. Acabei de convidar você, Grace. Não vai dar certo, não. Goulart, eu vou lhe fazer. Grace, não está, infelizmente você não está conseguindo participar. Logo mais, Grace, eu vou separar 5 poemas seus, eu vou fazer a leitura e vou ler novamente a sua biografia, porque no momento que você ligou, a live caiu. Aí o que a gente tinha feito antes foi por água abaixo, né? Mas enfim, normal, sem nenhum problema. Goulart, uma pergunta que aí nesse momento seria a Grace que faria para você. Uhum. Dentro dessa sua trajetória, como você é poeta, é contista, ensaísta, e o romance? Cara, você parece que adivinha as Está coisas, viu? trabalhando no romance? Pois é, rapaz, como eu lhe falei, né, que eu gosto muito de experimentar as coisas em literatura. E tem 3 coisas que eu não consegui fazer ainda. Não vou revelar as outras 2, mas uma delas é eu gostaria de fazer um romance. Tá? Eu já tive 2 tentativas e acabaram saindo 2 novelas, não chegaram a ser romances, que são 2 livros de ficção científica. O Deixando de Existir e o Vós Sois Máquinas. Um saiu pela editora da poetisa Márcia Tude, livro.com, né, que ela encerrou, e o outro foi por um projeto, se eu não me engano, da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Mas hoje eu percebo falhas gritantes, né, em todos os 2 textos. E a minha intenção era que essa obra fosse uma trilogia. Então, um dos meus trabalhos que eu estou realizando no momento é reestudar a estrutura do romance, reestudar construção de enredo, de cenário, de personagens. Né? Comprei alguns livros que tratam disso. Estou me dedicando a rever esses conceitos para tentar, a partir dessas 2 novelas que eu escrevi, tentar fazer um romance. Eu não sei se esses trabalhos vão ser reescritos, se eles vão servir de inspiração para um trabalho inédito, totalmente novo, ainda não sei. Mas uma das coisas que eu gostaria de realizar como escritor, que para mim é a maratona na literatura, né? Eu digo que o Poetrix são 100 metros rasos, e o romance é a maratona. Então, eu gostaria de concluir uma maratona. Né? Não sei se vou ter fôlego para isso, porque, como eu sou minimalista, naturalmente minimalista, até na minha vida pessoal adoto muitos conceitos de minimalismo, viver bem com um pouco. Eu não sei se eu vou conseguir realizar essa tarefa. Mas, pelo menos, estou me esforçando para conseguir. Né? Inclusive, falando hoje com o poeta Lima Trindade, que eu acredito que esteja Está aqui sim, está. nos Nosso assistindo, querido. eu estava falando com ele. Eu sempre busco a perfeição. Nem sempre a gente atinge a perfeição, né? Até, como dizia Chico, a perfeição é a meta defendida pelo goleiro. Mas a gente sempre busca a perfeição para tentar chegar pelo menos o mais próximo dela. Mas tem essa intenção, sim, Zé, assim como outro de meus projetos, que nós estávamos falando aí há poucos dias, é voltar para o poemão. Eu gostaria de fazer um novo livro de poemas, como linguajar, que, como você falou, tem uma espinha dorsal. Tem sim. Né? É um livro que tem É um espinha trabalho. dorsal, os personagens, sabe, tem uma pegada, e é cada um melhor do que o outro. É um livro eu comecei a ler. Que livro é esse, velho? Porque tinha um tempo que eu tinha lido, né? Aí eu peguei na antologia, Não Foi Tempo Perdido, aí eu li, digo, não, eu vou pegar o livro, porque tem alguns poemas do linguajar na Não Foi Tempo Perdido. Aí eu digo, não, eu quero é o livro. Aí peguei o livro, li todo, assim, li com Eliseu, inclusive. Li em voz alta, que eu gosto de ler, gosto muito de ler em voz alta, né?
Muito. Pois é. Eu amo ler em voz alta. Todo dia eu leio em voz alta. Isso me faz um bem A danado. a palavra falada é bem É. diferente da palavra escrita, E eu realmente. quero pedir licença a você agora para ler um poema seu. Um poema muito singelo, assim, simples, sabe? Que tem essa simplicidade que esse poema apresenta é algo muito difícil de alcançar. Porque fazer coisas difíceis é fácil. Agora, fazer o simples, alcançar o simples, é que é o grande barato. É um poema chamado Alunissá. Estou lendo aqui na antologia poética 1 do Pórtico, essa da capa vermelha da qual eu participo. É o Alunissá. Um dia chegarei com passos firmes, sem cavalo, e não direi palavra. O simples gesto da presença apaga mágoas e pressupõe surpresas. Será um dia comum, nenhuma ânsia, com sol, nuvens e pássaros no rádio. No rádio, alguma música romântica estará tocando. A torneira da pia, como sempre, pingando. Um dia chegarei em silêncio e tudo flutuará por absoluta falta de gravidade. Goulart Gomes. Gosto muito. Eu gosto Eu muito também. desse poema também. Eu lembro, Goulart, que tinha um poema teu que era o que ficava debaixo das unhas. Em que livro está esse poema? Debaixo das unhas. Rapaz. Eu acho que ele está aí de novo e não foi tempo perdido, Mas foi Zé. publicado antes onde? Numa coletânea. O debaixo da unha que você está falando, né? Foi no Concerto Lírico, não? Deixa. Eu estou Esqueci. folheando aqui No rapidamente. Concerto Lírico, no primeiro Concerto Lírico. A 15 vozes. Né? Eu acho que ele não está aqui, não. Tá quieto. Tá, não. Está aqui, debaixo da unha está aqui. Diz pra gente. Está na página 119. Na página 119. Debaixo da unha? Por favor, se você não se incomodar. Não, de jeito nenhum. Debaixo da unha é até assim. Segue um pouco a linha das coisas que o Arnaldo Antunes faz, que eu acho um poeta fantástico, incrível, e um letrista maravilhoso também. Então, esse poema é tudo aquilo que a gente pode encontrar debaixo da unha. Ácaros, vermes, sal, graxa, pomada, pasta, areia, cimento, cal, casca de pereba, caspa, café, açúcar, farelo de pão, leite em pó, açúcar refinado, cominho, bolacha, sabão, fiapo, pimenta, queijo ralado, meleca, remela, poeira, terra, cola, farinha de mandioca, pólen, giz, pele, sujeira, shampoo, tempero, paçoca, cabelo, pestana, cocô do filho, fermento, chocolate, fubás, micróbios, bactérias, polvilho, cinzas, ao pó retornarás. Muito bom. Assim que terminar essa live, vou cortar minhas unhas. Pois é. Goulart, agora eu vou lhe pedir para que você escolha um poema de um poeta ou de uma poeta da sua preferência, um poeta de qualquer tempo, de qualquer época, de qualquer parte do mundo. Você escolha um texto, diga e o porquê da influência desse autor. Nós temos o hábito, né, de homenagear muito pessoas que já faleceram e pessoas da literatura estrangeira, universal, não que não sejam tão importantes quanto, mas muitas vezes nós esquecemos de homenagear os poetas, os escritores, os artistas que estão vivos e que estão perto da gente, né? Então eu escolhi um poema que é um poema minimalista, não é um poetrix, mas é um poema curto, que a primeira vez que eu li me causou um grande impacto por ter muita relação com a minha vida, com toda a minha vida, não apenas o momento presente, que é um poema na minha opinião, dos melhores poetas brasileiros, chamado Antônio Brasileiro, de Feira de Santana.
né? Tem que ter a minha maior admiração. O poema se chama Nuança e diz assim: meus caminhos, meus mapas, meus caminhos. Tudo está em ordem em minha vida, como se faltasse alguma coisa. Antônio Que Brasileiro. beleza de poema do brasileiro. E por que brasileiro? Você falou da importância, mas por que ele, pessoalmente para você, por que eleger Antônio Brasileiro? Qual a importância de Antônio Brasileiro na poesia brasileira e na poesia de Goulart Gomes, no autor Goulart Gomes? Ah, Zé, eu diria que ele não exerce uma influência sobre a minha poesia, porque eu não consigo chegar nem perto da qualidade da poesia do que escreve Aí Antônio eu já Brasileiro. discordo. E o que, e o que o brasileiro escreve me toca profundamente, né? É um poeta que eu conheci, né, jovem ainda, ele é de uma geração anterior à minha, e que eu sempre admirei muito. É. Né? Já chegou a casa dos Eu digo 80, assim, viu? eu sempre disse, eu gostaria de escrever como Antônio Brasileiro escreve. E uma vez, né, estando com ele, eu falei presencialmente a ele sobre essa minha admiração pelo trabalho dele, e ele disse que a poesia dele me lembra, guardadas as devidas proporções, é lógico, me lembra muito Fernando Pessoa, que é o poeta máximo da língua Aí, portuguesa, esse, esse na minha daí, opinião, né? esse daí é uma loucura, né, Fernando Pessoa? Nossa! Pois é. Então, é assim, está entre os meus autores de cabeceira, tem alguns livros dele. Antônio Brasileiro está entre meus autores de cabeceira, que são aqueles que a gente habitualmente revisita, né? Brasileiro é um. Eu peguei, não sei se foi um conto dele, uma coisa assim, numa antologia publicada, acho que na Alemanha. É publicado em 4 idiomas. São, acho que 12 ou 15 escritores da Bahia. E nessa que Uhum. Antônio Brasileiro participa, eu participo também. Só que ele não publicou poesia, ele publicou um conto. Rapaz, que negócio é aquele? É muito bom e muito troncho. É muito bom, cara. Se você não conhece, procure conhecer, porque é maravilhoso. É um diabo de um papagaio que vem com Pedro Álvares Cabral. Pô, velho, e esses poeminhas curtos que brasileiro tem publicado, que diz uma coisa, diz, depois não diz nada, publicado com frequência nas redes sociais. Eu acho esses Uhum. poemas maravilhosos, velho. Ele diz uma coisa, aí ele Sim, diz que sim. não é, aí não sei o que lá, e puf, termina do lado. E que porra é essa? E tudo é muito bonito. Brasileiro é um poeta, né? Pois E é. esse conto dele, que é que é prosa mesmo, sabe? Mas é poesia pura ao mesmo tempo. Ele tem essa força da poesia nele, incrustada nele, né? Uhum. Goulart, vamos para um Exatamente. momento agora assim, ó, só poesia. Eu vou ler 3 poemas Certo. da Grace Cordeiro. Deixa eu falar aqui para o Tenório Teles. Ele está aqui. Tenório Teles é um escritor e editor lá do estado do Amazonas, que mora lá em Manaus. Tem a editora Valer, que publicou os livros da Astrid Cabral, dentre outras pessoas. O Tenório Teles, ele me indicou essa poeta, a Grace Cordeiro, que é. Cara, eu quero lhe dizer, Tenório, lhe agradecer por me apresentar essa poeta, que ela é muito boa. Mas, infelizmente, ela não está conseguindo participar aqui da live. Eu agradeço pela indicação, mas, infelizmente, ela não está participando, não está conseguindo entrar aqui. Ela deve estar assistindo. Eu vou ler os poemas dela. Vamos fazer o seguinte, Goulart, são 3 poemas, viu? Intercalados. Eu leio um dela, você lê o seu, e assim a gente vai, intercalando, sem explicações, só na força do verso mesmo. O poema dela aqui chama-se Sorriso Límpido na Estrada. Esqueci de morrer. Não sei mais como se morre. O reflexo do brilho das têmporas saltitavam pelas nuvens e me combalia quebrar castelos com o meu sexo.
Ah, meu ar tão retilíneo e o cheiro na nuca do perfume esquecido de esquecer. Ando pelas estradas e nada me comove, apenas consome e se desfaz. Outro retrato, outra figura escondida de mim. O meu amor é o meu mal e eu sou o meu bem. Persisto porque quero outro também desbotado. Que importa se sei o que existe? Que importa saber quem não sou? Estou por estar, sem obrigação de morrer ou viver. Quantos manipulei? Quantos realmente ajudei? Eu não fiz o que deveria fazer. De cansaço ou vingança? Senhor agora Golar Gomes. Um poema que eu fiz, eu sou taurino, fiz um poema para vários touros famosos, todos num Eu poema adoro só. esse poema. O touro, com sorte verás o touro no caminho para casa. Em seu nariz uma argola, brilho dourado nas asas. Um chifre mocho da queda, que tomou em uma escada, e a língua verde oliva pela erva ruminada. Os olhos são como as luas do planeta marciano. Apis, Nandi, touro Minos, boi do Egito, boi troiano. Com sorte o touro verás, sem ir sequer a granada, voando sobre o cerrado, galopando na chapada. Talvez se abrires os olhos, enxergarás muito mais o touro e sua manada povoando pantanais. Se o veres, beija o focinho do bicho que é para dar sorte, alisa seu pelo de prata acima da anca forte. Com sorte verás o touro e seu rabo de 2 metros, com suas patas de bronze e o falo como um cetro. Talvez ele até puxe prosa, se estiver animado, e te conte como virou este animal encantado. Joga basquete em Chicago, aqui e acolá puxa arado. No Mac, vira alimento. Na Índia, Deus seja louvado. Europa e Pacífae habitaram seu harém. Ele pasta na manjedoura, em Wall Street também. Com sorte verás o touro, se tiveres merecimento. Guarde um tanto do estrume, que é o melhor unguento. E quando estiveres indo, não faças qualquer alvoroço. Com uma guirlanda de flores, adorne o seu pescoço, que o touro ficará muito mais que agradecido, pois o boi é caprichoso. Boitatá, boi garantido. Muito bom, muito bom. Agora vamos aqui ao poema da Grace Cordeiro, um poema chamado Só. Compreensão bárbara, flui desgovernada no vácuo, bizarro das horas indisponíveis. Começando novamente, desculpe, por favor. Compreensão bárbara, flui desgovernada no vácuo, bizarro das horas indisponíveis. Caminhamos às abertas, frouxas, e ninguém vê. Anda contigo o inevitável fingimento das percas, que não acabam nem rolam. A angústia batendo em um poço com 1000 rodopios, formando ondinhas silenciosas, findas num cantinho brejeiro de uma existência com muito teor de poucas auroras. Golar Gomes. Pronto, meu amigo. Vamos na sequência, né? Um poema em que eu miticamente me apresento chamado Algaravia. O que se sabe de mim é que roubo palavras ao vento, furto horas ao tempo e imagens à película. Sou um ladrão de cutículas, redentor de movimentos. Coleciono momentos em pequeninas partículas. Assalto histórias perdidas e o que não sei, invento. Quixote e moinhos de vento habitam-me alternados.
Caminheiro de atalhos, ignoro as deditas, é o que basta dizer. Que componho versos sem métrica e desconheço estilos. Falo do que não entendo, calo o que não consinto. Aborreço o meu dia e alimento a gaveta de papéis escrevinhados de outra tanta algaravia, que nos despe de encantos e reclama a melodia. Noutro tempo, outro canto e outro tanto se cria, ao falar velhas palavras. Tédio é meio-dia, quando os ponteiros se encontram e os príncipes desencantam de coachos já cansados por beijos de lindas donzelas. Mas isto é já outro caso, também de amor, mas sonhado, que não nos compete falar. Tédio é meia-noite, e lobisomens se encantam com uivos agoniados por pragas e maldições. A lua vai se deitar em leitos de outros ladrões. Olá, Gomes. Teia, de Grace Cordeiro. Eu volto quieta, eu volto demarcada, desmascarada. Volto como símbolo sussurrante de uma presença cativante, pulsante, que revolta teus pelos e neles se aquece e se esquece. Sou fantasia desesperada nessa realidade quântica, sem intervalos, sem portais. Sou o sol que fere e amacia, cheia de prantos, soluços e olhares submundos. Você vê e não crê que eu existo, resisto, implodo e espalho imperfeição, cores alucinantes, sábados dançantes, neuroses e tranquilizantes. Sou o que te faz sonhar, sou um pedaço de um gesto multilateral, multifacial, mundi, mapa, palavra, colônia, casa, asa, curral, vaca, panela. Sou Estocolmo, arranha fria no teto azul. Sou Arábia, oásis vestido com túnicas coloridas. Sou a galáxia sangrando poeira. Imagem, cheiro, blue moon, fio de cabelo breve, sorriso de infinito mistério, respirar leve no peito cansado. Eu volto quieta, porque há muitos caminhos para se encontrar. Muitos rios, mares, povoados, peixes, bichos, árvores, espaços, paredes, muros, filhos, tios, nascimentos, renascimentos, guerras, armamentos, igrejas, flores, pais, livros, programas, teatros, hospitais, carros, arroz, feijão, preços, valores, prédios, aviões, ônibus, internet, telefone, música, grito, desejos, falsidades, falcatruas, pontes, solidão, praças, ambições, lojas, escolas, entre nós. Grace Cordeiro. Remédio de filosofia nos meus poemas, ela diz. Verdade. Bom, falta mais um poema seu, Goulart. Vamos lá. Muito bom o poema da Grace aí, viu, Grace? Parabéns. Sei que você está nos assistindo aí. Um poema feito em homenagem a João Cabral de Melo Neto, que eu sei que também é da sua admiração, Cabralina. Zé Inácio. Esses melos se entendem, que é Cabralina, que foi musicado também por Carl Ribeiro. Eu iniciei que eu acho essa que... live aqui, Goulart, com Cabralina. Só que você não tinha entrado, entendeu? Aí na hora que a Grace deu o problema que a live caiu e sumiu tudo, cara. Aí eu tive que recomeçar. Então vou para outro. Vou para outro, então. Não ficou registrado. Leia, Cabralina. Então vamos lá. Certo, vamos lá, então. Esse também foi musicado por Carl Ribeiro, ficou linda a melodia. Em cada gaiola um ninho, em cada rede um finado, pele e ossos passado, o homem e o passarinho. E se fala em deserto, impõe-se um Ceará, Saara menor quiçá, ou outro do peito perto. Que o que dista permanece em alma fundo lavrado, amor que requer cuidado e os fios encanece. Cabralina,
Viva João Cabral de Melo Neto, poeta da nossa admiração. Me deu vontade de dizer o poema que eu fiz para João Cabral. Você permite? Deve? O nome do poema é Pedras Amoladas, Facas Atiradas. Diz assim: vai, poeta, Lembro. pega a chara e amola as tuas facas. E de uma só cutelada, desata a sangria. O olhar já é pétreo. Vai, tira o couro da poesia. Não temas a carne trêmula e inerva os teus versos. Vai, poeta, com tuas facas, destrincha a carne e nela passa o sal e estende-a ao sol. Então não é dessa carne seca que é feito o teu ritmo? Vai, magarefe das palavras. Ah, poeta, apesar de tuas lâminas serem as mais afiadas, é a pedra do rim que é, pois com tuas pedradas descubro e descubro. Vai, poeta doido de pedra. Também para João Cabral, poeta marcante. Golar Gomes, Diga, meu eu amigo. lembro de ter lido acredito que um ensaio que você fez sobre Matrix. Procede? Sim, correto. Isso. Muito interessante aquele livro seu. Eu não lembro direito porque tem um tempo, né? Tem o quê? Uns 20 anos que eu li esse livro? Por aí, né? O Matrix ele foi lançado imediatamente após o filme, se eu não me engano foi no ano 2000, então isso tem 25 Eu anos, li né? assim que foi lançado, então tem 25 anos que eu li. Sei que eu fiquei muito impactado, muito bem escrito aquele ensaio. E não, Eu já... você Diga. não tem vontade de dar continuidade, não? É essa sua face essa faceta de ensaísta? Zé, de vez em quando eu escrevo alguma coisa na linha do ensaio, né? Mas de curta extensão. Algo longo, como eu fiz com o Matrix, que inclusive merecia já uma revisão, porque depois do livro foram tantas outras coisas que eu descobri, né? Que ele fala sobre a Matrix com um olhar filosófico, esotérico, religioso, né? Cinematográfico um pouquinho também. E eu descobri algumas outras coisas, mas é isso, rapaz. O tempo é pouco para tudo que a gente quer, tem vontade de fazer, né? Nós somos atropelados por Cronos. Então isso ficou em segundo plano. Mas, eventualmente, eu escrevo alguns ensaios, né, de menor dimensão, aí na antologia pessoal Não Foi Tempo Perdido tem alguns, mas o fato é que também de 2015, mais ou menos, para cá, eu comecei a me dedicar a outro tipo de ensaio, né, que é um ensaio de outra área que eu gosto muito, é outra das minhas paixões, que é a numismática, né? Numismática é o estudo de moedas, cédulas e medalhas antigas. Então, de 2015 para cá, eu devo ter escrito uns 15 a 20 ensaios, que inclusive 12 deles foram agrupados em um outro livro meu, né, chamado A Terceira Face, que é só de ensaios sobre numismática e que tem também a minha monografia de conclusão da graduação em História e tem também a minha dissertação de mestrado. Ambos falam sobre temas de numismática. Então, eu acabei direcionando mais a minha prática de produzir ensaios para a numismática. Agora, acho que foi o Lima Colocou Trindade que que você está comentou fazendo aí resenha também. sobre quadrinhos aqui, né? Eu sou apaixonado, eu tenho um bocado de paixão, né? Que bom. Eu sou Eu apaixonado por também. quadrinhos também, cara. Eu tenho quadrinhos pra caramba aqui no apartamento. E aí eu digo, olha, é uma coisa que eu não vejo muitas pessoas publicando aí nas redes sociais. E aí comecei a fazer pequenos ensaios, né? Sobre alguns quadrinhos que têm me O, o, impactado, né? o, Aqueles que eu, aqueles que eu não gosto, assim como os livros também, eu não falo nada, mas os que eu gosto, como diz aquele sábio filósofo Tiririca, eu gosto mesmo, né?
Aí Ó, acaba escrevendo a alguma Grace coisa. tem uma pergunta para você aqui, mas antes eu quero lhe dizer uma coisa. Você não sabe, mas você influenciou de uma forma assim definitiva no comportamento do meu filho mais velho e na maneira de pensar. Vou lhe Rapaz. dizer de que maneira. Você me deu de É. presente uma certa vez o Zen Budismo em quadrinhos, Hum, sim, né? sim, E ali, quando ele sim. estava com uns 12 anos de idade, eu dei para ele ler. E aquilo ali marcou a vida dele de uma maneira assim absurda. Moisés, ele segue aquilo até hoje. Ele é Que daquele bom, jeito, entendeu? cara, que bom, Mas olha só, que é bom. maravilhoso. Mas só que um ano depois dele ter lido, ele fez uma prova de, não sei se de história, e a média do colégio era 6. Ele tirou 3. Aí estava festejando a nota. Aí o professor disse: Eu não sei o que você está festejando, Moisés. Ele disse: Professor, imagine se eu tivesse tirado 1,5. Eu tirei 3. Ele chegou para mim esses dias, a coisa de uns 3 meses, e falou: Pai, e ele guarda assim, guarda como se fosse a Bíblia dele. Ele disse: Você não tem ideia do impacto que foi quando eu li aquele livro, O Zen Budismo em Quadrinhos. E é por isso que eu estou lhe falando. Você me deu de presente. E aí hoje é do meu filho Moisés. Uhum. Ele guarda como um tesouro, porque de fato é. Eu, como pai, muitas vezes tive que interferir de uma forma negativa nessa espontaneidade, nessa aceitação e nessa paz que o Moisés tem por conta das cobranças da estrutura, do colégio, de que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo e aquilo outro, entendeu? Hoje ele entende, mas ele Uhum. sofreu um pouco com isso e eu muito mais. Como pai, aquele que orienta, né? Entende? Vou mandar de presente para ele um outro livro sobre budismo, que pelo que eu me lembro foi o que eu li após ler esse quadrinho, né, sobre Zen budismo, que é, se eu não me engano, é o de Suzuki. Vou mandar de presente para ele. Vai chegar aí no seu endereço. Pronto, agradeço desde já. Olha, tem um monte de gente legal aqui participando. Rapaz. Chegou uma rainha aqui chamada Jovina Souza, uma poeta extraordinária, minha amiga, muito querida, Sim, sim. minha professora. De vez em quando no sentido de que eu procuro o Jovina para lidar com meus preconceitos e Jovina me puxa pelas orelhas, sabe? E eu tenho me ajudado muito. Eu digo sempre isso aqui. Eu sou muito grato a todo o benefício que Jovina faz enquanto pessoa e enquanto poeta, né? Aí também tem aqui o Epifânio João Carlos, o Marcos alguma coisa que eu não estou conseguindo ler. A, a Grace está agradecendo ao Tenório pela indicação. O Tenório Teles está aqui nos prestigiando, que é uma honra para a gente. Lima Trindade, que é irmão, né? Grande escritor brasileiro, de Brasília, de Salvador. A Graça, a Giovana Cordeiro, a Margarida Tinoco, o João Gilberto Guimarães, lá de Juazeiro da Bahia, o Lube Prates, Sabores de Nápoles, Yolanda Costa, grande poeta, Jamerson Buarque, poeta de Goiás, Samira Souza, que é uma advogada, o Renato Almeida, que já se manifestou aqui, ele disse que a Mondrongo publicou a obra completa do Antônio Brasileiro, nós sabemos disso e temos aqui. A Marta Galvão, o Marcelo José, o nosso companheiro da próxima semana, próxima segunda-feira. Graças a Deus que eu já tenho meus poetas, meu Deus. O Rafa Tourinho, Jane Freitas, o Júnior Dantas, de Penedo, Alagoas. Enfim, um montão de gente maravilhosa. Todos e todas muito bem-vindos e muito gratos, viu? Acabou de entrar o Batista. Enfim. A Grace Cordeiro pede para fazer uma pergunta a você e, na qualidade de colega que estaria dividindo a noite com você, eu vou fazer a pergunta por ela. Golar Gomes, ela pergunta: o que é a vida? Eu já tinha pescado a pergunta dela, tinha visto aqui, nesses letters aqui que ficam passando,
Aí a primeira coisa que eu pensei para te responder, Grace, foi o seguinte: isso é pergunta para se fazer a Mia Couto, porque Mia Couto, além de escritor, é biólogo, né? Então ele sabe melhor do que ninguém descrever o que é a vida, né? Mas, brincadeiras à parte, né? A vida, para mim, é uma sucessão de aprendizados, de experiências, de conhecimentos, né? Que devem ser vividas intensamente de forma presentificada, ou seja, hoje, né? No aqui e agora, nem no passado, nem no futuro. Cada dia, cada instante é uma fonte de aprendizado. Então, eu vejo a vida como um contínuo, né? Eu sou espiritualista, não acho que a vida acaba com a morte, eu acho que ela continua. Quero crer que ela continue. Então, para mim, a vida é, sobretudo, uma sucessão de aprendizados. E, como dizia o sábio pensador Jung, né? Quando ele falava do processo de individuação, ninguém se individua sozinho. Nós precisamos do outro, né? Nós precisamos de interrelacionamentos para aprender, né? E para viver. Resumidamente é isso. Pronto, respondido. E eu quero aqui, ó, destacar a presença da minha amada professora Evelina Reusel. Que honra ter a senhora aqui. Um grande abraço. Presente presentificado, diz Grace Cordeiro. Dá um poema, ela diz. Aí eu aproveito para ler um Sem poema dúvida. da Grace que chama-se Ontem. Já escrevi 1000 vezes sobre a mesma coisa. Apenas os homens são diferentes, me ferindo da mesma forma, como uma agulha picando no cérebro. Esse é o remédio, esse é o veneno. Deixa o pelicano caçando seu peixe, sentindo na pedra a maresia de um dia longo, o sangue boiando na pupila de um sol castanho, desterro, desalento. Porque do amor o pus se transforma em mel para depois tudo se perder na vulva do desconhecido. Nossa, que... Você foi longe, Grace. Que poema. Porque do amor o pus se transforma em mel para depois tudo se perder na vulva do desconhecido. Grace Cordeiro. Goulart Gomes, meu amigo querido, estamos chegando aos momentos finais dessa live. Eu gostaria que você dissesse mais um poema e fizesse suas considerações finais. Depois eu vou ler mais um poema da Grace Cordeiro também. Pronto. Eu vou ler um poema que eu acho que eu nunca li em público. Opa! É do livro Esfinge Lunar, que você prefaciou, né? E se chama Madrugada e dedicado à mãe. Porque eu acho que todos nós tivemos uma mãe, né? Ou alguém que ocupou essa função de mãe, que nas noites de frio puxa um cobertor e joga em cima da gente, né? O que cobre a gente antes de dormir. E, metaforicamente, como faz falta alguém que nos cubra, né? Nos momentos de frieza da vida. Então, esse poema fala metaforicamente disso. Possuía o frio e mover-me não conseguia. As mãos de Maria me cobriam, me aqueciam a madrugada. Beijava-me a testa, alimentava meus sonhos e ia afagar seu homem. Hoje faz mais frio. Infiel escudeiro de vãos combates. Ainda tenho medo de erguer o braço e puxar o cobertor. O frio é grande mais. Desconheço a certeza. Acordado, só tenho pesadelos. Para aquecer meu peito e dormir sereno, preciso de outras mãos Marias, que me apacentem os dias e cubram a noite com seus sonhos. Poeta Goulart Gomes, muito grato, meu querido, por sua participação aqui no Poesia na Boca da Noite. Muito grato por sua amizade, por sua poesia, por sua generosidade.
São características suas. Eu fui seu vizinho em Salvador, passei por momentos difíceis e você estava lá, entendeu? Muito grato por isso. E, sobretudo, por essa arte, né? Por dedicar a vida. Olha a cabeça branca aí já. Eu não estou com cabeça Pois branca é. porque não tem mais cabelo. Entendeu? Invejo dos seus cabelos Seus são brancos, cabelos, só tem cabelo na cara. os seus são cabelos rebeldes, se Coisa rebelaram e foram boa. embora. O Eliseu está aqui na sala, Eliseu Moreira Paranaguá está aqui na sala assistindo a live, viu? Porque ele não sabe mexer, mas eu deixei lá prontinho para ele assistir. É o irmão, É é o outro, meu irmão querido, né? Também. é outro grande amigo também. E ele pediu que eu dissesse: olha, fale para Goulart que eu mandei o meu abraço. Ele pode ficar tranquilo que o abraço vai ser dado. Eu falei: digite você e diga. Ele: Tá eu não sei, sabe certo. que eu não sei? É uma figura. Ó, eu vou ler um poema agora da Grace Cordeiro, lá do estado do Amazonas, que não pôde participar aqui, aparecer aqui, mas a poesia dela está presente. É um poema chamado Sereníssima. Aí eu lembrei de uma canção do Legião Urbana. Mas Sereníssima, ela dedica ao Jack Kerouac em lembrança, né? Ele me chupando, a vida está no prelo. Ela parindo, a vida está no prelo. Carregando todo o peso do mundo, a vida está no prelo. Borrando a maquilagem, a vida está no prelo. Afiando os dentes, a vida está no prelo. Abençoando as putas, a vida está no prelo. Desdentados sorrindo, a vida está no prelo. Escritor sem teto, a vida está no prelo. Por minutos no banho, a vida está no prelo. Escritor na montanha, a vida está no prelo. Recluso, a vida está no prelo. Coelhinha da Playboy, a vida está no prelo. Vomitando suas joias, a vida está no prelo. Atravessando a rua, a vida está no prelo. Pagando as dívidas, a vida está no prelo. Comprando conforto, a vida está no prelo. Conhecimento é poder, a vida está no prelo. Poder vem com política, a vida está no prelo. O que me mata não me fortalece, a vida está no prelo. Eu sei de toda dor, a vida está no prelo. Que me consome com vermes invisíveis, a vida está no prelo. Por isso não chego perto do Deus platinado, a vida está no prelo. Porque continuo a arder on the road. Grace Cordeiro, poeta do estado do Amazonas. Olá, você é quem diz. Eu estou aqui às suas ordens, Inácio. Suas considerações finais, por favor, e mais um poema. E logo em seguida eu vou ler um pequeno poema de Astrid Cabral, dama da poesia do estado do Amazonas, e encerro a live, certo? Mas eu quero primeiro Positivo. agradecer a você, Goulart Gomes, a Grace Cordeiro, ao Tenório Teles por ter me apresentado essa poeta, que eu tenho gostado muito de ler, e a todas as pessoas que passaram por aqui e que ainda estão também, os que ainda estão. E já convidando para na próxima segunda-feira, às 20 horas, Poesia na Boca da Noite, com Marta Galrão, poeta baiano, e o Marcelo José Nascimento, lá do estado de Pernambuco. Certo? Vamos lá, Goulart. Bom, vamos lá. Eu errei Você o nome do poeta, falando é de Marcelo cabelo. José Santos. Desculpa aí, o de Pernambuco, Marcelo José Santos. Pronto, meu irmão. Você falando de cabelos brancos aí, eu já escrevia sobre cabelos brancos antes de tê-los. Aparecem sempre nas minhas poesias, né? As cãs, o cabelo que encanece. Adoro esse nome, cãs. Eu gosto muito também, muito. A honrada cã do meu avô. Tem um turma meu que fala assim. Como disse Caetano, adoro palavras terminadas em an, Djavan, e por aí vai, can. Meu conterrâneo. Então, esse poema é o permanente. Dizem-me as cãs que chegam as manhãs das rugas. Escorridas as chuvas, aplacadas as rusgas,
aro os sulcos, encharco-lhes os furos com água salgada. Esquecidos dos futuros, guardo o pretérito em frascos de vidro, encaneço alguns fios, enevo-os, perco as vontades, emprenho as idades. Amanheço pré-histérico, gastando lápis na ausência de brinquedos. Para o ontem, ainda é cedo, dizem as bruxas. Zé, meus agradecimentos por mais uma vez estar partilhando de um projeto cultural com você, né? Já são incontáveis, tenho fotos contigo desde as mais priscas eras Desde, e desde espero os tempos. e espero que continuemos nessa trajetória, como eu lhe falei a respeito do título do meu livro, né? A literatura em minha vida não foi tempo perdido, e na sua, menos ainda, né? Você é um cara que fez da literatura, né, o seu esteio, o seu mastro, o seu lema de vida. E eu espero que enquanto ainda estivermos nessa dimensão, tenhamos a oportunidade, o privilégio de compartilharmos momentos como esse. Um grande abraço aí, beijo linda, abraço nos meninos. Valeu, meu querido. Quando falar com os seus meninos, de quase 2 metros de altura, um abraço carinhoso para eles. Eu os vi crescer, eles já foram menores do que eu, seus filhos. Os meus também estão maiores, cara. Que coisa legal, né? Gente, É isso aí. gratidão. Leia um poeminha de Astrid Cabral e fechando a live, logo em seguida, cuidando de salvar aqui para ir compartilhando com o Goulart e com a Grace, certo? O poema de Astrid Cabral, lá do Amazonas, chama-se Retrato. Está na contracapa aqui. Eu vou ler. Pequenininho e categórico, extraordinário. Retrato. Já viste pássaro ter raízes? Já viste árvore ter asas? Já viste peixe ter voz? Olha para mim. Boa noite. Licença aqui.